No início dos anos 80, Jericoacoara ainda não era uma praia famosa. Até mesmo os cearenses não a conheciam. Mas a partir dessa época, a pacata vila de pescadores começou a receber muitos visitantes. Era um novo momento. Nós estávamos presenciando a especulação imobiliária, o início da especulação imobiliária, onde dois grupos muito fortes na época, na década de 80, eram empresas financeiras, que tinham adquirido as terras e que estavam querendo expulsar os pescadores da vila de Jericoacoara e também do Mangue Seco e do Guriú. E a partir daí nós começamos uma luta, um trabalho para preservar Jericoacoara, e essa campanha foi uma campanha nacional, abraçada por todos os cearenses. Vários jornais e revistas de circulação nacional aderiram a essa campanha, e em 1984 nós conseguimos que o então presidente João Batista Figueiredo assinasse um decreto transformando Jericoacoara numa área de proteção ambiental. A comunidade fez uma reunião para acompanhar todo um desenvolvimento de uma área de proteção ambiental. Em fevereiro de 2002, a área de proteção ambiental foi recategorizada, o que possibilitou a criação do Parque Nacional de Jericoacoara. Em decorrência do surgimento do turismo na vila de Jericoacoara durante os anos 80 e 90, o surgimento do Parque Nacional ocorreu em decorrência desse crescimento do turismo e dos problemas ambientais que surgiram desde então. Jericoacoara tem praias belíssimas, tem formações geológicas únicas, como é o caso do Serrote e a Pedra Furada, bastante raras no litoral do Brasil. Nós temos campos de dunas móveis, que são dunas barcanas, que são dunas em formato de meia-lua, que elas caminham, empurradas pelo vento, de 10 a 20 metros por ano. Então é uma paisagem bastante dinâmica, muito mutante, uma tipologia rara de duna, não é em todos os lugares que se encontram essas dunas em formato de ferradura ou de meia-lua, e aqui em Jericoacoara nós temos as maiores do mundo desse tipo, dentre outros ecossistemas, como manguezais, que funcionam como berçários, que abrigam uma população de cavalos marinhos, uma espécie rara e ameaçada de extinção. Nós temos florestas de restinga. Hoje Jericoacoara é um polo turístico regional, um dos destinos turísticos mais importantes do estado do Ceará e talvez do Brasil. É na área de 8.850 hectares do Parque Nacional de Jericoacoara que estão os principais símbolos naturais da região. Houve um tempo em que Jericoacoara recebia poucos visitantes. Eram pessoas que tinham fascínio por lugares isolados, com muitas belezas naturais e um povo simples e acolhedor. Mas na década de 80 esse cenário começou a mudar. Foi nessa época que o cearense Antônio Silveira, dono de um barco de pesca, sempre estava por aqui. Podemos até dizer que ele foi uma das pessoas que divulgou Jericoacoara. Às vezes trazia amigos de Fortaleza e de outros lugares do país para cá. Antônio Silveira era um grande amigo nosso, Tinha um espírito, na realidade, eu posso dar esse registro, comunitário, Antônio Silveira. Ele trazia um jipiozinho que ele tinha, trazia em caminhonete, vários brinquedos para as crianças do Serrote, na época chamado Serrote, e que hoje é a nossa grande Jericoacoara, E além disso, desses presentes que ele trouxe na época para a nossa comunidade, Antônio Silveira, antes de Jericoacoara ser desenvolvido, pelo próprio turismo conhecido mundialmente, que não se via nem falar de turismo, Antônio Silveira trazia um grande caminhão, parecia até um caminhão de guerra, um caminhão do exército na realidade, com muitos amigos de Fortaleza, da regional e de outros cantos aqui do Brasil, trazia para Jericoacoara já divulgando o nome de Jericoacoara naquele momento. Outras pessoas, na década de 80, compartilharam a sua experiência em Jeri. Foi nessa época que Jericoacoara também começou a ser divulgada em jornais nacionais e internacionais. E assim, muita gente passou a querer conhecer os encantos desta terra. O surgimento de uma visitação, de um turismo nesse local levou a uma transformação radical dessa realidade de vila de pescadores artesanais para uma vila turística que vive principalmente das atividades turísticas, internacional, que é visitada por pessoas do mundo inteiro, e acabou transformando essa vila de pescadores
numa vila cosmopolita. Hoje nós temos pessoas de diversos locais do Brasil, de muitos países estrangeiros, residindo em Jericoacoara e trabalhando dentro do mercado turístico local. Nossa equipe, claro, foi conhecer alguns dos principais pontos turísticos de Jericoacoara. E para chegar ao cartão postal mais famoso daqui, a Pedra Furada, resolvemos ir por cima, pelo caminho do Serrote, outra beleza natural. Daqui do Serrote nós temos uma vista privilegiada do Parque Nacional, do mar e da Vila de Jeri. Estudos apontam que o serrote impede que a vila seja lentamente soterrada pela areia das dunas. No meio do caminho para chegar à Pedra Furada, subindo um pouco mais o serrote, chegamos ao farol de Jericoacoara. A gente está próximo do ponto mais alto aqui do serrote, é o farol de Jericoacoara. Ele fica a 98 metros acima do nível do mar. Continuamos nossa caminhada pela trilha que vai nos levar à Pedra Furada. Lá de cima, dá para perceber que a descida é bastante íngreme. O cansaço chegou, mas não desistimos e fomos nos juntar aos turistas que já estavam lá embaixo tirando muitas fotos. Estamos na atração mais famosa de Jericoacoara, a Pedra Furada. A beleza da paisagem proporcionada por essa rocha que foi esculpida pela ação do vento e das ondas do mar fascina os visitantes que chegam até aqui em qualquer época do ano. Mas em junho e julho o espetáculo é ainda maior, porque dá para ver o pôr do sol por trás do furo da pedra. Um dos pontos mais procurados de Jericoacoara é a duna do pôr do sol. No final da tarde, muitas pessoas sobem a duna para apreciar o espetáculo do sol mergulhando no mar. A cada ano, a duna se desloca de 10 a 20 metros devido à ação do vento. Agora, ela está de frente para o mar. Os primeiros irmãos, primeiro minha família foi nascida hoje, onde já está passando a duna do pôr do sol. Jericoacoara, há muitos anos atrás, no começo, existiam alguns sítios e algumas residências, que meu pai era um deles que morava lá. Essa duna hoje ali onde se encontra, ela estava a uma distância de mais de 15 quilômetros, né, de distância, mais de 15 quilômetros. E ela veio se aproximando, hoje está de frente para o mar, na beira do mar, já se destruindo, já se destruiu dela ali muito mais de 50% dela já foi destruído. Desde a década de 90, grupos de capoeira dançam na base da duna do pôr do sol. Isso já é uma tradição. Amarildo Marques, que é artesão, fez parte do primeiro grupo de capoeiristas daqui. A cultura da capoeira começou através de um amigo que chegou aqui na vila, né? E era um capoeirista que hoje se tornou mestre, né? Chama o mestre Aramil. E a gente se espelhou muito nele, né? Que um dia que ele chegou, no outro dia eu fui onde ele estava e perguntei o que era o berimbau. Né? Ele falou, poxa, o berimbau é um arame, uma cabaça e um pedaço de pau, né? E aí perguntou se eu tinha madeira que daria para fazer o berimbau. Eu falei, sim, meu pai tem uma plantação de sabiá, que a sabiá também dá um berimbau bom. Aí ele me ensinou a fazer o berimbau. A partir desse berimbau eu fiquei tocando na vila, um pouquinho que eu aprendi com ele, né? Todo dia ele fazia capoeira na praia com os amigos, né? Ele é de Fortaleza. E a partir daí eu fiquei com aquilo na mente, né? E sempre brincando. Terra mãe distante, dor e desespero. Eu gosto de buscar o meu próprio berimbau porque eu cuido um pouco da mata. Eu sei qual é que eu quero trazer. Então eu mesmo vou na mata, colho a madeira, faço o berimbau, planto a cabaça, entendeu? Para poder, que é essa daí, né? Para poder montar o berimbau. A noite em Jeri tem vida, tem alegria. Nos restaurantes e bares, quase todos ao ar livre, as músicas e conversas envolvem as pessoas que passeiam pelas ruas de areia. Na rua principal, barracas de artesanato, de drinks,
também são atrações para os turistas e nativos que se misturam entre luzes, cores e danças. Outra atração famosa na vila é o forró da Dona Amélia. Com o turismo, a globalização chegou aqui. O ex-diretor do Parque Nacional de Jericoacoara, Osmar Fonteles, explica que a região perdeu, mas também ganhou. Olha, eu estudo Jericoacoara desde 84. E aí eu percebo, né, com vários depoimentos de várias pessoas, a gente percebe que muita gente que morava em Jericoacoara como morador nativo, perdeu, né? Perdeu o seu jeito de ser, perdeu parte da sua cultura, perdeu parte da sua identidade. Isso, algumas pessoas até nos dizem o seguinte: olha, Osmar, o turismo foi bom para nós, trouxe renda econômica, mas tirou uma série de valores que a gente tem. Da história, a gente não controla mais nossa família, a gente, enfim, uma série de coisas, né? É claro que não foi só o turismo, eu diria que não, porque hoje a modernidade, a televisão, as redes sociais, com a internet, né, trazem muita coisa que o controle que a população tinha anteriormente, entendeu? Ela não poderia mais ter. Pessoas de fora vieram comprar os terrenos e construir suas pousadas, seus restaurantes, suas lojas, mas entre eles o nascido criado aqui na comunidade também ainda permanece. Existe uma grande maioria entre as 4 ruas principais, os maiores empresários, né? Mas também existem ainda uma boa parte de nascido criado em Jericoacoara entre as ruas principais e Nova Jeri. Quando cheguei em Jericoacoara, exatamente em fevereiro de 1990, ainda vi uma vila muito, eu não diria primitiva, mas com hábitos ainda muito voltados para o natural, onde as pessoas se alimentavam de fato da pesca, do que comiam, do que conseguiam, e já tinha se dado o início da questão do turismo, mas as pessoas que cá chegavam naquela época, já como turistas, não tínhamos pousadas ainda, os primeiros visitantes de fato eles tiveram que viver, morar ou estar enquanto estavam aqui na casa dos pescadores, e eles tinham que viver tal qual, ou estar ali até aquele momento tal qual como viviam os pescadores. Se alimentavam do mesmo alimento, tomavam café do mesmo jeito, junto na mesa do pescador. Alguns tinham até o espírito de aventura de pescar com os pescadores também, para sentir o prazer da pesca. A gente sabe que hoje tem pessoas aqui do mundo inteiro, e por ter pessoas do mundo inteiro, a gente não conhece realmente hoje, de fato, a comunidade de Jericoacoara no todo. São pessoas que a gente não tem, de certa forma, mais uma certa convivência, uma certa relação. Quando a gente era moleque, né? Então era hábito de felicidade, né? Uma aldeia super livre, todo mundo era tio, né? Tia, podia não ser da família, mas se tomava benção, né? Então... Se você me ver na rua ali, andando assim, você vê mais de 1000 pessoas, cabeça mãe Bahia, cabeça mãe Bahia, cabeça mãe Bahia. Um dia eu corri para um turista não me acompanhar, mas até que ele me acompanhou. Mulher, por que essas crianças tudo lhe tomam a benção? Você é a parteira do lugar, não é? Aí eu não pude negar, eu digo, Esse tempo a gente era compadre, todo mundo era compadre um do outro. Eu fui criado, meu pai vinha cidadão lá no caminho e dizia: tira o chapéu, se ajoelha, toma a benção do cidadão. Eu tirava o chapéu da cabeça, me ajoelhava e tomava a benção do cidadão. E assim ele criou os filhos tudinho. Você leva mal se eu cantar para você uma coisa, para vocês? Não. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do Jericoacoara. Tenho por certeza que você gostaria das dunas bonitas da praia de lá. Lá tem coqueiro e tem dunas bem altas, que reboja o vento lá perto do céu. Não existe uma praia tão linda, uma praia tão bela do Lago de Mel. Ai que saudade eu sinto do Jericoacoara. As canoinhas saíam mar pescando, os surfeiros saíam mar surfando nesse grande mar, que não tem fim, o Jericoacoara é assim. Não dá para negar que Jericoacoara exerce um magnetismo inexplicável na gente. Um magnetismo que está além de suas belezas naturais. Aqui, a sensação de liberdade é especial. Está no poder se vestir de maneira confortável, no andar descalço pelas ruas de areia, na convivência cheia de harmonia entre os diferentes tipos de pessoas que estão por aqui. Neste pedaço de terra, a desigualdade parece não existir. A sensação é de que todos estão bem com o que consideram suas riquezas.